Oi, gente. Boa noite. Deixa eu tentar colocar o assunto. Tudo bem? Tentando fixar comentário. Consegui. Boa noite para quem tá entrando. Ó, a Ju já entrou. Então, vou esperar a nossa convidada da noite aqui me pedir para entrar por aqui. Quando eu ver o pedido dela, já aceito. Ó. Pronto. Vamos ver se deu. Oi, Ju! Olha eu pela metade, peraí. Ai, a gente vai acertando no meio do caminho, né? Não, eu tenho um problema ainda que o meu pedestal é vivo, assim, daqui a pouco eu caio, tu vai ver. Mas Tá. eu tô tentando, eu tentei dar uma arrumada aqui, vamos ver. É bom pra eu Ele não tá me com assustar vida. qualquer coisa aí. Não, é que tu sabe, eu tenho feito live da mesa. Só que hoje, como é muito minha amiga que tá aí, eu resolvi vir para um sofá. Eu até não sei Ah, se dá pra ver. Eu tô numa também acho. poltrona. Daí eu digo, eu vou sentar num sofá com cobertor e tudo, que tá frio, né? Tá frio, tá E frio. aí eu disse, eu vou ficar mais confortável, só que eu tenho que contar que o pedestal me ajude. Que ele Até fique porque reto, eu acho bom que você tenha escolhido esse lugar, até porque vai ser uma um conversa, um papo. happy hour, né, amiga? Já que a Que gente não delícia. pode se Ai, encontrar. eu peguei a minha taça de água bem cheia Isso hoje. aí, isso aí. Porque Vou deixar o vinhozinho para depois, né? depois a gente faz um brinde, né? Mas É, então, assim, isso ó, eu aí. vou começar falando um pouquinho de como a gente se conhece há anos, né? Já vai entregar a nossa idade, eu Meu acho, amiga, mas tudo Deus. bem, não tem problema. Sim, só de Em formadas vai fazer 20 anos de formada esse ano. 20 anos, esse É. ano, verdade. Então, gurias, pra vocês terem, gurias e Cadê guris, o né? A vinho? A maioria. Camila. Ah, é verdade, Camila. Camila, o vinho Eu vai já me ficar pra arrependi. depois hoje. É. Mas depois a gente faz um brinde. Isso Então, aí. conheço a Ju há muito tempo, né? Fomos colegas de faculdade de Relações Públicas na Famecos. E desde então a gente, nossa, viveu muita coisa junto, né? A gente chegou É, a morar juntas na Califórnia, fomos Starbuckers, servíamos café lá e foi um baita aprendizado, né? é E verdade. a Ju trabalhou por anos na área comercial, eu na área de RH, marketing. E tivemos filhos, 5 ao todo nesse. Somando os nossos filhos, né, amiga? Tivemos grávidas juntas, né? Coisa que parecia impossível, porque a Ju engravidou da Jô. Eu disse, agora a gente não vai mais ter filho junto. E logo em seguida eu engravidei da Rafa, Sim, e aí eu vim atropelando. A Ju resolveu ter o Joaquim junto pra gente curtir essa gravidez, né? É E aí verdade. tivemos filhos, assim, muita coisa bacana, mas o que eu acho que, não vou ficar aqui contando, né? Porque aí demoraria a live inteira. Mas o que eu acho que é muito bacana é que durante todas essas voltas que a vida dá, e empregos, e corporativo, e filhos, e casamento, enfim, hoje a gente está empreendendo numa área uh, que converge, né? A gente fala com pessoas, fala com principalmente com mulheres, e de alguma forma a gente quer contribuir, que aí eu chamo o nosso assunto aqui, né? Para a formação dessas redes de apoio, além do óbvio, né? Então, assim, para setar as expectativas aqui da nossa live, vai ser um super bate-papo, não tem nenhuma formalidade, não tem questões técnicas, porque eu acho que o assunto não é técnico, o assunto ele é emocional, intuitivo, ele não tem regra, né? O que serve para um necessariamente não serve para o outro. O importante é que as pessoas se sintam apoiadas pelas diferentes formas com que a gente consegue construir essa rede, né? E eu acho que a pandemia exacerbou aí esse assunto, né? Então, Ju, te apresenta, né? Assim, fala um pouco mais do. Já falei do passado um pouco, fala um pouco mais do hoje, né? E aí a gente Uhum. começa o bate-papo aí. Sejam todos bem-vindos, né? E espero que vocês É, não, gostem.
Eu já vi que tem umas lindezas aí assistindo, uma Ah, delícia. ele, ó. Mas mas é que, enfim, nós temos uma história, né, Thaís? E primeiro eu agradecer o convite de vocês, porque é um prazer a gente estar podendo falar hoje nas redes sociais de uma forma aberta e abrir É, tantos assuntos bacanas que muitos de nós temos nas nossas salas, nos nossos sofás, a gente poder abrir e iluminar, né? Como eu falei hoje no vídeo do isso dia, aí. mas iluminar as ideias e a vivência que as outras pessoas estão tendo nesse momento, né? Isso Bom, aí. o que é de lá para cá, né? O que aconteceu? Primeiro, a gente passou... Ó, a Camila. Primeiro, a gente passou por muitas experiências na qualidade de mulher e mãe, né? Para entendermos as necessidades reais de uma rede de apoio, dessa formação, né? É. Então, eu tive o privilégio na vida de ter muitas experiências exigentes, digamos assim, né? Enfim, que me colocaram numa situação de realmente buscar rede de apoio e questionar do que se trata a rede de apoio, né? Do que se trata poder contar e se o óbvio nessas relações ele existe, né? Então, eu acho que o grande mote dessa proposta, Thaís, do teu projeto Benditas Mães, que é um projeto bárbaro, porque a mãe precisa de tanta retaguarda. Nos falta tanto, de tantos lados, assim, desde a forma pragmática até a forma emocional, né? Que ter um projeto que foque especificamente na demanda das mães é uma coisa bárbara. Mas assim, tendo Benditas Mães, tem o New Families, que hoje é um projeto que eu toco, que é um projeto que começou com uma demanda profunda minha de amparo e de rede de apoio eu não tive, e foi assim que começou que começaram as escritas, que começou a adesão das pessoas, a identificação, e que hoje acaba que a minha voz é só uma voz, não tem mais a minha história. Minha história hoje é toda misturada. Hoje eu falo sobre a história da reconstrução da vida após um divórcio e que dali para frente tem tantos outros recomeços que não tem a ver só com o recomeço pós-divórcio. O recomeço pós-divórcio não é um, né? O recomeço São pós-divórcio várias coisas. são vários. É o recomeço profissionalmente, é o recomeço enquanto mulher, é o recomeço... a gente decide sobre quem a gente quer ser, sobre o nosso visual, a gente decide sobre a nossa profissão. Muitas vezes a gente trabalha numa situação quando é casada e quando divorcia precisa rever tudo, porque tem a questão do recurso, que precisa ser mais forte, né? São tantas coisas que envolvem, são tantos recomeços. As amizades, porque muitas vezes as amizades trocam nesse caminho, né? Ô, As Ju, e pessoas não dão conta. tu agora falando assim, o recomeço de um pós-divórcio, ele tem total link com o recomeço pós-maternidade, né? Total. Porque quando tu vive a maternidade, tu vive uma série de recomeços que são, eu acho que muito parecidos em alguns casos com o do divórcio, né? Porque muitas vezes tu repensa a carreira, muitas vezes tu repensa objetivos, né? Porque a chegada de um Uhum. filho ou uma separação faz tu parar para pensar e faz tu mudar uma série de coisas, né? E É muitas que vezes a chegada de um filho é uma coisa muito forte na é vida da gente, né? E o divórcio é outra coisa muito forte. O isso, divórcio é uma morte, imagina uma morte de um plano, né? Uma morte de uma história, mas uma morte de uma rotina de, também, né? de É uma sonhos morte também, geral. né? Mas assim, a rotina é muito impactada, né? Porque além de Assim como todas na as maternidade. expectativas... Exato. São dois fatos bem disruptivos, assim, É. que fazem com que a gente questione muita coisa. E esse momento, esse momento da disrupção, ele é muito exigente, ele requer uma energia que às vezes a gente não tem na gente, que a gente precisa de ajuda, de apoio. E esse apoio, ele não acontece, muitas vezes não é porque existe má vontade na volta da gente, é porque as pessoas não sabem como lidar com isso. Tu entende que quando tu fala da maternidade aí no projeto, né, no Benditas, muitas vezes tu tá falando com uma mãe que tá com uma dor, tá vivenciando uma situação em casa e nem ela consegue lidar com aquela verdade, muito menos servir de amparo para outra mãe É. que tá do outro lado, né? A gente tem essa dificuldade.
né, Sim. enquanto ser humano. Então, muitas vezes, no caso assim, do projeto New Families, que é divórcio, né, e recomeços após isso, quantas vezes a gente precisa de uma ajuda de uma pessoa que, quando tu divorciou, tocou numa ferida dela, tocou numa dor do casamento dela, Uhum. tocou no medo dela de perder os amigos, né, o contato. E aí nos recomeços subsequentes a isso é a mesma coisa. Quem é que não está questionando nesse momento, ou não questionou na estrada, o seu trabalho, se está na profissão correta, né? E aí chega uma pessoa dizendo, quero recomeçar. Não te mexe daí. Não te mexe, que é tudo muito complicado. Então as Isso pessoas aí. às vezes não conseguem dar o apoio, O passo porque elas também estão vivendo questionamentos. Também estão vivendo dores, né? Então, a rede de apoio que faltou, e que eu acho que falta em muitos, falta no projeto New Families, faltou, né? Hoje a gente consegue, de alguma forma pequenininha, estruturar isso. E que no Benditas Mães vocês estão estruturando de uma forma tão legal que eu fui visitar o projeto de vocês e tem um monte de coisa. Até quando a gente chega, a gente até é mais do que a gente imaginava. A gente pensa, mas será? Precisamos de tudo isso, né? Que legal, olha só quanta coisa a gente precisa e quanta coisa tem disponível, né? Tem uma coisa interessante, Thaís, que eu queria trazer, que eu acho que é bacana para esse tipo de papo, e eu acho que muita gente deve questionar aí, tá bom, eu e tu nos formamos em relações públicas, né? E o que a gente está Isso fazendo nos aqui? dá o direito do quê, né? Exatamente. É. Eu muitas vezes fico com receio de que alguém me pergunte da onde que eu tiro o poder, me sinto empoderado, me sinto capaz Sim, te empodera de fazer o que eu estou fazendo. E aí, naturalmente, quando eu olho para os projetos como o teu e tantos outros que a gente vem assistindo nas lives, que são muito legais, né? Quantas vezes a pessoa não se questiona assim, tá, mas daqui a pouco alguém vai chegar e vai dizer, mas tu não é nem estudioso desse assunto para poder falar, né? Eu queria trazer um pouco disso para a gente conversar. Como a rede de apoio, ela não parte do princípio de que somos especialistas. Não somos especialistas em nada, porque nem os especialistas são especialistas em viver. Certo. Nós estamos falando de vida, nós não estamos falando de técnica. É claro vivência, que existem muitas né? técnicas, exato. Mas quando a gente fala de acompanhamento, de acompanhar-se de alguma coisa, de rede de apoio não é técnica. Ela até pode ser numa nuance ou noutra, quando a gente precisa, por exemplo, eu preciso de uma rede de apoio que me apoie porque eu estou num processo de amamentação muito complicado. Claro, então vem ela tem esse quê técnico de profissionais especializados que podem te ajudar em algumas dores, mas ela não é só isso, né? Exatamente. Acho que tu falou de forma perfeita, porque hoje se questiona muito, né, essa questão da mentoria e tal. Ela é muito baseada em vivência. Então, o que tu escreve no News Family, tu não precisa ser PhD em nada, até porque o PhD não vai te dar a vivência, aquela dor que tu sentiu na pele, e que a pessoa que lê o teu texto, ela vai se identificar completamente. Porque, na verdade, aquele texto foi escrito por alguém que viveu aquilo, né? Exato. E PhDs não escreveram sobre isso, né, minha amiga? Tanto que eu fui procurar e fiquei na mão, não é? E eu acho que aí, Ju, por que nasceu o Benditas Mães? Por que nasceu o News Family? Justamente porque a gente sentiu como uma pessoa que encarou um divórcio, ou mães que encararam a maternidade e seus desafios, no caso eu e a Mari, sentiu essa necessidade, né? E foi atrás, não encontrou e pensou, mas será que sou só eu que sinto isso? Não. Eu vejo que várias outras mulheres, que várias outras mães sentem a mesma coisa e talvez não encontrem essa ajuda, né? Da forma como nós gostaríamos, como a gente buscou e não encontrou. E essas pessoas identificam. Agora tu imaginas que não identificam o desconforto. Exatamente. Que acontece, por exemplo, quando surgiu no trato do New Families, apareceram muitas mulheres que, vendo a história do New Families e vendo o movimento, entenderam que aquele desconforto que elas estavam vivendo não precisava mais. Sim. Isso é anterior, né? É antes da tomada de decisão e não é um fomento, por exemplo, no caso do New Families, que fala de recomeços, não é um fomento ao divórcio de jeito nenhum. Tanto que eu sou casadíssima. Hoje, não, né?
E tanto que, na verdade, eu acho que tu fala de assuntos que muitas vezes vão preservar casamentos, porque vão fazer as Exato. pessoas enxergarem coisas que elas talvez tenham tempo de mudar e etc. Não vão ser para todos os casos, não. Mas certamente não é, como tu diz, não é um apelo ao divórcio, não. É fazer as pessoas enxergarem que às vezes tem que mudar de atitude, que tem que buscar ajuda, que tem que procurar caminhos, e se né, não acontecer, ok, mas que sejam Exato. decisões bem tomadas, né? É quase como uma conversa, o que a gente propõe, né? Eu acho que em rede de apoio, é quase como uma conversa com a vovó. Aquela conversa que a vovó diz, aquela vovó que passou por várias coisas e diz, cuida isso, cuida aquilo, né? Não anda com o pé no chão porque dá cólica, dá problema Uhum. urinário, sabe? Sim, Quando a sim. gente passa e depois fala sobre, na verdade a gente está dizendo para as pessoas, cuida aqui, cuida ali, Isso cuida aí, desse isso aí. cantinho. Isso aqui não é razoável, né? Não dá para fingir que não está acontecendo. Te leve em consideração. Aham. Ou assim, tu tá te sentindo assim? Eu também me senti Isso assim. aí. Tu não tá te sentindo assim sozinha, né? Eu ia Muitas se dizer sentem. que a rede de Olha a apoio, Vavá, Vavá tá ali. a rede de apoio muitas vezes, ela é um, não é, tu não tá sozinha. Não é só tu. Eu passei por isso, vai passar, tu vai ficar bem, sabe? Ela é bem isso que tu falou, é as pessoas se enxergarem muitas vezes. Claro que a rede de apoio é muito mais ampla, né? Ela pode ser, como a gente falou, as questões mais óbvias, né? Uma escola, uma babá, Uhum, a família. Mas ela pode ser um texto onde tu te enxerga, ela pode ser um grupo onde tu conversa, onde tu expõe, onde tu consegue te sentir pertencente uhum, àquela comunidade, né? Parte daquilo. Ela pode ser uma ajuda profissional, enfim, é trazer isso que as pessoas busquem encontrar suas maneiras, né? E como a gente falou, não existe o certo e o errado, não tem técnica. Daqui a pouco algumas pessoas vão se sentir mais acolhidas de forma virtual, outras precisam da questão física. Eu estou excluindo pandemia, né? Mas enfim, uhum. cada um tem o seu jeito, né? E eu acho que o que tu passa no News Family é a tua experiência. O que eu e a Mari queremos passar no Benditas Mães é a nossa experiência, e não só a nossa, mas a de que nem tu falou também do News Family, não é mais só a tua voz, na verdade tu tá trazendo Hum. coisas de todas as mulheres que tu conversa e que tu ajuda, né? Não, E Benditas Mães é isso também. Não, e quando tu questiona qualquer situação, claro que as respostas não estão só no meio da conversa, né? Da experiência da conversa. Claro que existem perguntas que são técnicas, que são Sim. pragmáticas, que é isso que o Benditas Mães está indo buscar fora, e que, por Uhum. exemplo, o New Families busca com advocacia de família colaborativa, que busca com o trabalho de psicólogas que falam do assunto, que lidam comigo ali, né? Que falam de pessoas que tratam a parte de humanização ou de mentoria mais na área do eu ali, né? Do tratamento de Uhum. coaching. Enfim, tem tanta gente que trabalha em prol desse tipo de assunto e que pode ajudar na rede de apoio, porque essa rede de apoio é isso, é uma rede, né? É uma A gente rede, não está falando exatamente. que um vai resolver o problema, outra pessoa, ou, É. né, não é um ou outro que resolve. A gente está falando de um trabalho de um monte de gente que busca essa cadeia. Eu tô ajudando do jeito que eu posso, e quando eu me sinto limitada, eu busco um amigo que pode. E quando ele não Exatamente. pode, a gente vai buscando. E eu acho que o movimento da rede de apoio, Thaís, e para mim hoje isso está muito valioso, e que está acontecendo de alguma forma nas redes sociais. Eu preciso dizer isso porque eu escuto muitas coisas, e Sobre redes sociais. uma delas, bom, tá desgastado, várias coisas estão desgastadas. Estão. Hoje, se vocês entrarem agora, nessa live tem 15 pessoas nesse momento, porque está acontecendo no meu Instagram aqui, que não sigo muita gente, e está Um acontecendo monte de pelo live. menos 15 lives, estão acontecendo exatamente agora, no mesmo momento. Imagino que Isso quem aí. siga mais gente deve estar vivendo mais disso ainda. Então, assim, e hoje tem muito conteúdo gratuito. E eu vou trocar esse nome. Demais. Vamos chamar, tem muita rede de apoio gratuita. Por que eu vou usar a palavra rede de apoio? Porque eu acredito que quando tu entra numa rede e tu assiste um bate-papo, que nem o que a gente está fazendo agora, que nem tantos estão acontecendo nesse momento, e que tratam de qualquer tipo de assunto, por pessoas que se
permitem questionar, trazer anseios à tona e debater, isso está iluminando o teu pensar em casa. Eu estou sentada fazendo a janta com uma live ligada, acompanhando o que está acontecendo no papo da Thaís, da Juliana, eu vi que está aqui, Manual da Separação, a Paula, que eu amo de paixão, o Gabriel, que está aqui também, que eu amo, o Germano. Teus parceiros aí, né? Tem vários parceiros aqui. Quando a gente está ouvindo essas pessoas falando, né? O Gabriel tem feito lives incríveis, tem falado direto, a gente está iluminando a cabeça da gente e a forma como a gente decide recomeçar amanhã. Os recomeços são diários. O recomeço é como respirar. A gente que é mãe, que se irrita e agora quebrou os pratos lá com as crianças para poder entrar na live ou qualquer coisa do gênero, ou fiquem quietos, que nós precisamos estar atentas lá no negócio, ajudem o papai e coisas desse gênero, né? Quando isso acontece, quando a gente envolve... O Leandro, meu marido. O Cris já tá aí também, que eu vi que entrou. Então, quando a gente tem esse tipo de ambiente para a gente escutar, a gente está, de certa forma, mudando e transformando alguma coisa na gente, né? Então, eu não desconsidero de jeito nenhum, e nem acho que a rede de apoio, não desconsidero quem trata os assuntos à paisana, como nós estamos fazendo, pela vivência, e não considero que a rede de apoio seja uma rede técnica. Não, né? ela é só Eu uma acho parte. que a rede, ela é uma parte que alimenta uma rede de apoio. Mas a rede de apoio principal, Thaís, que eu acredito muito, e por isso que eu estou de pé nesse projeto, New Families, que é um projeto que toma muito da minha energia, mas que me faz assim, um bem incrível, né? Muito mais bem-estar do que qualquer retorno financeiro. Né? Muito mais bem-estar de saber que hoje uma mulher que passa por uma disrupção na sua família não se sente mais sozinha, porque quando busca, acha alguma coisa que lá atrás eu não achei, né? Isso, para mim, é muito mais importante hoje do que ligar para com todo o respeito do mundo, né? Mas ligar para um técnico de qualquer área para saber o que eu faço. Porque essas pessoas realmente não vão saber me dizer agora. Não saberiam me dizer naquele momento. Não é exatamente... A gente precisa, nos momentos disruptivos da vida da gente, e a pandemia é um deles, nos momentos que exigem recomeço, a gente precisa de acolhida, precisa de normalização do que a gente está sentindo, de identificação para não se sentir só. Essa palavra, Ju, identificação, eu acho que é a palavra que faz todo sentido em processos disruptivos, como você está falando. Então, eu ganhei um filho e agora o meu mundo mudou 360 graus, eu me separei e agora o que eu faço? E eu identifico que tem pessoas que passaram por aquilo ali, que estão bem, que aprenderam e que estão conseguindo passar esse aprendizado, essa vivência, sabe? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, os profissionais técnicos vão também poder ajudar nesse momento. Mas eu acho que é como tu falou, existem as pecinhas a serem encaixadas ali. É uma mistura de tudo, né? E esse primeiro momento, tanto é que no nosso projeto, eu e a Mari sempre falamos, o nosso pilar essencial no Benditas Mães, ele até, como tu falou, ele é meio complexo, porque ele tem várias coisas, mas o pilar essencial é comunidade. É mãe encontrando mãe, né? É o Tinder materno lá, é mãe encontrando mãe, fazendo match pelas vivências, pela geolocalização, se elas quiserem se encontrar. E a partir daí, sim, é aquilo que tu falou. A gente trocou experiência, mas daqui a pouco eu não consegui. Eu preciso de uma consultora de amamentação, de sono, uma psicóloga. Daí ela também vai encontrar esses profissionais, ela vai ter acesso a produtos, enfim. Mas o pilar de sustentação é comunidade, é mãe encontrando mãe. Porque é justamente isso, a gente acredita que essa identificação, acho que essa palavra é chave, ela vai fazer toda a diferença. Ela é a base da rede de apoio, vamos dizer assim. Né? Não, e trazendo a tua proposta de conversa hoje, né? Do além do óbvio, né? Da rede de apoio além da óbvia. Né? Eu trouxe hoje, conversei um pouco com o pessoal que segue lá o New Families antes da gente entrar aqui, sobre essa pauta, né? Sim. Porque eu nunca acreditei que rede de apoio é óbvia em nenhum mundo. Né? Ela não é óbvia em nenhum mundo. Porque a gente parte do princípio que se tu tá caindo num buraco ali,
bom, as pessoas vão ali te coletar, né? Vão ali te puxar. Só que a gente não leva em consideração que tem gente que tem medo do buraco, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que não quer chegar perto porque tem medo que tu puxe ela, ou tem medo de não conseguir te puxar e falhar. Tu entende? Tem um monte de nuances aí de que nuances. Tu não enxerga, né? São várias partes da gente agindo ali, né? É a mesma coisa, eu vou transformar vou fazer um paralelo que eu acho bem interessante. Num assalto. Tu entrega a tua carteira, tu sai correndo, tu pega um pau e bate no assaltante. Eu já tive uma reação numa situação de um assalto que não sabe, que eu não imaginei, assim, né? Que eu não quis dar o negócio, o que me pediu, que é uma coisa completamente absurda, não pode. Mas na hora, aquela Juliana que estava ali assustada fez isso. E quando a gente passa por uma situação na vida difícil, e aí eu coloco, como tu colocaste agora, a maternidade, que eu acho que é um divisor de águas na vida da gente, completo, né? A gente nunca mais está sozinho para tudo. Isso é parte da gente, tanto que o assunto que eu trato no divórcio, ele leva em consideração muito as famílias, as famílias com filhos, porque realmente o divórcio ele é devastador quando se tem filhos. Né? Ele é completamente diferente, né? Não tirando a importância do outro. Acho que o final de uma história é devastadora, de qualquer forma. Só que os filhos fazem com que tu tenha um vínculo com a história passada o resto da vida. E com que tu então, te isso torna com os filhos em meio ao exato, divórcio, né? Exato, não é uma coisa que tu vira as costas, pega uma passagem aérea, vai enfim, arejar tua cabeça e começar de novo e nunca mais precisa ver aquela situação e tudo mais. Não, com famílias com filhos é diferente, né? Então, nesse contexto, que em ambos são situações que mudam completamente a vida da gente, as pessoas que estão na nossa volta às vezes não sabem lidar com o nosso sentimento. E isso primeiro porque muitas vezes a gente não pede, a gente espera que a pessoa se ofereça. Então, no caso da mãe, nasce o bebê, primeira coisa que a gente imagina é, bom, mãe, tu vai vir pra cá todos os dias, né? Me ajudar. Aí a mãe diz, não, porque na verdade eu não tenho essa disponibilidade. A minha porque mãe, as mães de hoje mãe é casada, são diferentes, né? Não, minha mãe tem a vida dela, minha mãe, por exemplo, né? Não, e hoje então, assim, muitas mães trabalham, as avós, no caso. Né? Tem a sua vida, enfim. Né? Então, assim, aí às vezes tu fica pensando assim, não, mas eu vou ter filho e eu vou ter a retaguarda da minha mãe. Não é óbvio que tu vai ter a retaguarda da tua mãe. Porque talvez tua mãe tenha a vida dela e ela não consiga estar disponível para ti. Bom, não, mas então, para eu voltar a trabalhar, eu vou ter uma babá ou então eu vou colocar numa creche. Não é óbvio. Porque as pessoas não acham uma babá, boa babá, para ficar de confiança com o teu filho. Quando acham, às vezes o recurso financeiro não comporta ter uma babá. E aí tu precisa colocar na creche. E aí tu coloca numa creche, e aí nesse momento nós estamos vivendo uma pandemia. Não é óbvio que a gente tem essa retaguarda. Assim como quando não tem pandemia, a creche não aceita criança doente, ranhenta, com febre. Então, tu tá com o teu filho assim. A babá falta. Então, e aí vou um pouquinho mais além, que tem parcerias, né, na vida da gente. O parceiro, o marido, vamos colocar assim, né? O parceiro que às vezes dá conta, às vezes não dá. E isso não é uma crítica ao parceiro. E isso é um fato. É uma a pessoa às vezes não né? está, a pessoa às vezes não tem para dar aquilo ali. Às vezes a pessoa está no limite dela. E aí tu não tem essa rede de apoio. Então eu converso com muitas mulheres casadas e ex-casadas, porque a mentoria, apesar de ter o foco, nascer do New Families, né, e acabar naturalmente tendo esse assunto como foco. O divórcio no foco. Eu tenho mentoradas que não são divorciadas, porque pediram a mentoria para um recomeço, né? Então, aí tu tá naquela situação que o marido às vezes não tá fazendo porque ele é mal contigo, mas ele não consegue lidar e tu precisa dar conta. E aí essas pessoas estão exaustas, exauridas, né? São pessoas que não sabem da onde mais tirar força, né? E eu tô falando agora da rede de apoio básica dessa, que a princípio é óbvia. É óbvia e não é. Não tem. Né? Que não tá disponível dessa forma. Agora entrou um comentário aqui que eu queria fazer um link, na verdade, que a mãe, a avó, que é aquilo que tu trouxe, Ju, nem sempre é garantia de rede de apoio, mesmo quando tá perto.
E eu ainda vou dizer mesmo quando tá perto e tem disponibilidade, porque nem toda avó quer ser a supervó, né? A Uhum. vida é assim, infelizmente tem esses casos. Tem aquela avó, a gente já teve aqui no Benditas Mães pedidos de ajuda de assim, olha, minha mãe diz que eu não sou uma boa mãe. E então, assim, ela acabava sendo uma avó tóxica. Em vez de ela ajudar, ela atrapalhava aquela mãe. E, Uhum. infelizmente, existem essas realidades, né? Então, assim, nem todo mundo Sim. vai ter. Então, é bem isso que tu falou. E por mais que tu tenha uma super babá, ela pode faltar. Por mais que a escola, teoricamente, está tudo ok. Teu filho pode ficar doente ou ele não se adaptar e tu ter que trocar, enfim. E aí eu E, vou trazer até uma coisa mais delicada até. Às vezes a mãe não é uma super mãe, não, né? E eu também pego muitos casos assim. E não ser uma super mãe, quando tu busca um grupo de apoio, quando tu busca uma rede de apoio, a ideia não é que tu te torne uma igual às outras e te torne, inclusive, se sinta pior porque está num pior. grupo Aham. onde as outras mães batem bolo para a criança levar um bolo de uma fruta diferente por dia para o colégio natural, né? E não é isso. Eu acredito muito na rede de apoio, na demonstração de cada pessoa que está ali dentro, da sua diversificação, da sua diversidade. É. Eu vivo assim. Como é que tu vive, Thaís? Ah, eu vivo assado. E a fulana vive de outro assado frito. Entendeu? Que não é Aham. assado, é frito. E tá todo mundo vivendo de formas diferentes e tá tudo certo, porque cada um é a mãe que quer. É a Mas, mãe Ju, possível. tu tem que ter uma cabeça muito boa. Tu tem que estar muito bem contigo mesma, tu tem que ter talvez vivido algumas coisas e chego neste momento assim mais pleno, porque eu vejo tanta mãe que, gente, olha redes sociais ou participa de grupos como tu falou que Uhum. vê e se acha um horror, entendeu? Porque a Mas, mãe Thaís, posta no tu grupo. sabe onde é que eu acho que tem isso aí? Que eu Hum, acho que talvez seja. Vamos tirar, porque ninguém quer também ter um monte de vivência triste para poder aprender o caminho da roça, né? não, Tipo, não, não vamos, precisa, vamos não cortar, não precisa. precisa, não É, precisa. Mas, assim, talvez um caminho seja. Eu acho que as conversas, aquilo que a gente está falando desde o início desse papo, que a rede de apoio propõe a primeira coisa, que é o ambiente de troca, questionamento, contação de história, de vivência. Quando tu te senta, tu te propõe a sentar para escutar histórias numa roda de 10 mães que estão ali de fato para contar suas é, histórias e não para se igualar umas às outras, é. tu tá ouvindo 10 histórias diferentes. E quando tu ouve 10 histórias diferentes, tu aceita que a tua, que é a 11ª, possa ser peculiar, ser a tua, que é diferente. Uhum, uhum. Porque tu escuta, porque nenhuma casa funciona igual. Nós temos Não, muitas situações que nos assemelham, né, que nos familiarizam, sim, mas tem a ver muito mais com a nossa concepção, né? A concepção materna, de mãe, né? Todas sim. passaram pelo mesmo processo. Só que a forma como a gente sente isso é muito íntimo, é muito individual. Não é uma coisa que a gente possa... por isso que eu uso a palavra normalizar, não é igualar. Não busco que a pessoa que entre em contato comigo para falar de divórcio tente igualar a história dela à minha, porque senão ela vai buscar um cara para casar, que nem eu casei de novo, e ter uma terceira filha. E não é esse o caminho da roça, da Uhum. felicidade no Porque não depois. existe, na verdade, Porque o cada um padrão, tem o né? seu. Exato, para mim isso serviu, porque essa história foi assim que ela aconteceu para mim, foi assim que eu me senti a respeito da minha reconstrução. Eu me senti, aconteceu aquela construção ali, a gente Uhum. foi indo e as coisas foram se encaixando. Mas não quer dizer, eu tenho pessoas que estão fazendo mentoria, que têm relações bárbaras de namoro com outra pessoa na outra casa, que não envolve os filhos e que vivem plenamente felizes. É. Porque cada relação serve bem a quem bem a vive, não é? E a É. mesma coisa serve para a maternidade. Isso, eu ia dizer, o paralelo para a maternidade é exatamente o mesmo, É o né? mesmo. Tu pode ser a mãe tranquilona, a mãe fit, a mãe super protetora, enfim. O que tu não pode é querer ser o que a outra mãe é, entendeu? Exato. Porque aí tu vai ficar uma eterna frustrada e culpada, né? Então, assim, às vezes eu e a Mari conversamos muito. Existe a mãe que nasceu para ser 100% mãe.
que ela não sente falta de trabalhar, de ter outros projetos, enfim, não tá certo nem errado. Existe a mãe que precisa de uma vida extra materna, né? E às vezes ela talvez se compare àquela lá que faz tudo em casa, que faz tudo pelos filhos, que isso, que aquilo. Se compare e pense, meu Deus, será que eu não sou uma boa mãe? Será que eu não gosto Não, tanto até, assim de ser até mãe? vou trazer até um paralelo. Tem um filme que agora eu não pensei nisso que eu tô falando antes, então eu não me lembro do nome do filme. Uhum. Talvez quem tá assistindo aí se lembre, depois eu passo, que é com a Sarah Jessica Parker. E ela é Tá. uma mãe de 2 filhos que trabalha, e inclusive no filme ela tem piolho, e eu falo em piolho, eu me coço. Eu sou desde Com toda aquele cabelão da Sarah com o Jessica. cabelão. E daí tem uma hora que chega uma mensagem, ela tá com uma coceirinha e chega uma mensagem da escola dizendo: verifiquem a cabeça dos seus filhos que eles estão com piolho, possivelmente porque tem uma pandemia Pandemia de piolho. de piolho. E aí ela começa a se coçar loucamente na frente de um cliente, ela é uma executiva, né? Uhum. E eu trago esse filme porque esse filme tem partes bárbaras. O sofrimento da Sarah Jessica Parker no início do filme é que tem um evento na escola e todas as mães fazem a comida do evento. E ela Sim. compra numa padaria, dá um soco na torta, assim, no prato, coloca, assim, arruma num prato dela para parecer que ela assou aquilo que não tem o formato da forminha de Assim. papel laminado, né? E ela entrega na escola e ela se maltrata demais por causa daquilo, sabe? E claro Sim. que eu não preciso dizer para vocês que uma produção hollywoodiana, durante o caminho, ela entende que o valor da maternidade dela não está na torta que ela não faz, Exatamente. né? Porque ela consegue fazer muitas outras coisas. Nome do filme, eu não sei. Não sei como ela consegue. Sei como ela consegue. Exatamente. Obrigada, Aline. Aline, minha cunhada, ó, beijo. Obrigada. O filme é bárbaro, porque Também a quero gente se vê no assistir, acho que filme eu não várias vi. vezes. E ela é uma mulher que escolheu continuar trabalhando, né? Continuar produzindo. E aí eu queria fazer uma janela no que tu falaste, que às vezes a gente quer continuar produzindo porque isso está no DNA da gente, né? Eu Sim. preciso produzir. Eu preciso trabalhar em muitas coisas, né? Uhum. Porque eu preciso. Isso é uma gana, uma necessidade minha, íntima, de me sentir realizada comigo mesma. Só que Sim. tem também quem gostaria de estar em casa com os filhos e Claro. precisam trabalhar. Mas precisam, né? Então tem vários casos diferentes. Claro que tem várias pessoas que queriam ter a retaguarda, né, eventual do marido ou dela própria de ter conseguido construir esse colchão, né, para poder chegar no momento da maternidade poder realmente curtir isso. Mas nem sempre as coisas são assim. E eu acho que a rede de apoio, ela traz exatamente esse apoio. No caso da maternidade, é vital que a gente veja que toda mãe que sai para trabalhar de manhã, mesmo aquela que se realiza, sabe o que está perdendo. Sim. A gente está sempre perdendo alguma coisa, né? Ju, tinha Toda uma escolha tem, né? Eu ia dizer, tinha uma colega de trabalho que falava sempre uma frase que ela é para toda a vida, né? Que é cada escolha uma renúncia. E isso é fato na vida da gente, né? Exatamente. Tu escolheu ser casado, tu renuncia à vida de solteiro. Tu escolheu ser mãe, tu renuncia àquela vida de antes. Escolheu trabalhar, ficar em casa, enfim. Isso é fato, né? Nada mais certo do que isso. Então, a gente tem que tentar justamente se realizar e ser feliz com as nossas escolhas, independente das consequências que elas trazem, porque elas sempre vão existir. Sim, né? E tem caminhos do meio, né? Quando a gente fala que a gente abre mão de uma coisa para ter outra, a gente não, a gente abre mão de alguns status, né? Bom, a pessoa que resolve casar, ela realmente não está mais disponível. A mãe que resolve ter filho, ela nunca mais na vida estará sozinha, né? Tem várias questões que realmente elas são fatos, mas existem caminhos do meio que eu acho que são muito, quando eu falo naquela palavra em normalizar, é muito importante a gente trazer, porque não é porque é mãe que não precisa mais se realizar nas coisas. Não é porque é mãe que não tem mais felicidade, sensualidade, prazer no casamento. Não é porque é mãe que não viaja mais só com o marido, não é porque é mãe que não viaja mais a trabalho, não é porque é mãe que não realiza projetos disruptivos que podem virar coisas muito bacanas. Isso aí. Né? Então, quando a gente sente que a decisão da gente aprisiona, ela já não é a decisão certa. Tá errado. Porque as escolhas não são para aprisionar, são para libertar, para que a gente viva o que a gente escolheu. Exatamente. E então, uma coisa que eu acho importante, do meio, né?
E além do caminho do meio, eu acho que é super importante nesse contexto de tudo que tu tá falando, que é nunca é tarde. Nunca é tarde para te tomar uma decisão de viver um novo relacionamento, de sair de um que não te satisfaz. Nunca é tarde para te decidir sair de um emprego que te aprisiona. Nunca é tarde para te decidir ter uma vida mais flexível, porque tu quer curtir os filhos, mas também tu quer trabalhar, então tu vai passar no meio termo, tu vai abdicar talvez de uma questão financeira, mas vai ter mais qualidade de vida. Nunca é tarde para te pensar num projeto disruptivo. A gente pensa que, né, nós já não somos uma geração tão novinha aí, e daqui a pouco tá tu num projeto que é totalmente novo, virtual, escrevendo um livro, eu aqui com startup, num ecossistema totalmente de inovação, aprendendo horrores. Não é tarde, a gente tem que sempre pensar, e eu acho que isso tá muito bacana, que as pessoas começaram a mudar de carreira com 40, sabe? A pensar, não estou mais feliz fazendo o que eu tô fazendo e eu vou mudar e eu vou conseguir. Eu acho que tem um movimento bacana aí acontecendo. A questão da gente não se sentir realmente correndo contra o tempo, eu acho que é vital para que a gente tenha tranquilidade para tomar as decisões na vida em paz, né? E uma delas, por exemplo, no caso da maternidade, vou pegar primeiro a maternidade porque é o assunto nosso também aqui, né? Assunto meu também. É comum, né? Mas tá tudo certo que a gente tenha filho e se dê um tempo, se puder, né? Se puder, se tu tiver uma rede de apoio que te proporcione. Não, e se puder mudar de carreira para estar mais disponível, a gente pode se dar esses tempos, né? Eu faço mentoria com algumas mulheres que estão recomeçando, tem gente que teve que trocar de carreira, né? E o interessante, assim, que a gente conversa muito é que não tem idade para a gente recomeçar alguma coisa que dê certo. Uma das musicoterapeutas melhores que eu conheço começou a sua carreira depois de uma vida inteira de trabalho com mais de 50 anos. Sim. Né? Então, assim, as pessoas podem mudar completamente de carreira, completamente de atividade, a idade que quiserem. E da mesma forma de relacionamento que não existe idade para amar. Né? Não existe idade para se apaixonar de novo, não existe idade para recomeçar, né? No caso do divórcio, do casamento. Eu acompanho histórias hoje assim, de mulheres maduras que resolveram, depois dos filhos crescerem, tomar outro rumo na vida e começam mais tarde e têm vidas plenas porque não existe idade para começar. Não. Né? Tá tudo certo, não tem... mas se eu tivesse... Não, eu preciso correr por causa da minha carreira. Não existe mais... Olha, eu lamento, mas eu tenho a sensação que nem o trabalho vai ser como era antes. E não é por causa da pandemia, isso está mudando há muito tempo. O emprego, o trabalho não vai mais ser como era antes. Não, né? As pessoas vão ter que oferecer alguma coisa. Então, na boa, quem tem o que oferecer, fica tranquilo. Porque quem tem o que oferecer não tem idade. Né? Quem tem alguma coisa isso, que construiu, né? Que ofereceu. Eu ia dizer, mais do que isso, eu acho que quem tem... parece meio clichê falar de propósito. Mas, porque tá um pouco, às vezes, lugar comum. Mas eu acredito, assim, que quem tem um propósito, quem acredita realmente no que tá oferecendo, como tu disse, por si só já tem um diferencial, entendeu? Porque, assim, ganhar dinheiro, todo mundo quer retorno, né? Pelo que faz. Mas ele passa a ser uma consequência, né? Quando tu tem aquele objetivo e propósito de ajudar as pessoas de alguma forma com a tua experiência, com o teu conhecimento, enfim. E o ganhar dinheiro, ele vai passar a ser uma consequência. Então, eu acho que as pessoas estão cada vez mais entendendo isso, né? E tem uma geração aí que está mudando muito. Acho que a nossa geração, ela tá vivendo uma quebra, porque a gente foi educado para ter o emprego, né? Se pudesse fazer concurso, ter o emprego, a carreira sólida, ficar na empresa por anos, né? E eu acho que a gente está mudando um pouco isso. Mas essa geração que vem, sem falar nos nossos filhos, mas quem já está aí com seus 20 e poucos, já tem outro pensamento, já está em outro momento, assim. E eu acho que é mais colaborativo também. Esse pessoal já sabe que se ajudar, todo mundo ganha. E eu acho que isso já entra no nosso assunto também. É rede, é apoio, acontece no trabalho também. Exatamente. Sabe que eu tenho uma revista que eu leio, enfim, que é Vida Simples. Deve ter pessoal que tá ouvindo aí, deve conhecer também. A Vida Simples traz um monte de coisa, aprofunda um pouco mais, né?
essas escolhas e essas sensações. E a editora lá, chefe, escreveu para a revista uma semana atrás, eu acho. Agora, na revista, na última que eu recebi, ela escreve sobre o que vai ser esse mundo novo, esse novo normal, né? Que eu não gosto dessa palavra, mas enfim. Sim, quando as coisas começarem a andar de novo, digamos, andar de novo, porque nós estamos meio parados, né? Meio atolados, né? Como um carro atolado mesmo. Sim. Mas quando as coisas começarem a andar de novo, o mundo está caminhando há muito tempo para esse novo andar, que vai ser um andar que precisa atender alguém. Ou a gente serve alguém, ou a gente não tem por que se movimentar. O trabalho pelo trabalho não vale nada. O trabalho pelo esforço não vale nada. O trabalho precisa entregar alguma coisa para ajudar alguém a resolver alguma coisa na sua vida. Sim. Não é? Então, assim, ela escreveu uma coisa bárbara, que ela disse que daqui para frente o que ela quer é cuidar da família dela, que é o tesouro maior que ela tem, que ela descobriu nessa pandemia, porque realmente a nossa maior rede de apoio hoje está sendo aqui, né? Dentro de casa. Dentro de casa. Aqui na minha casa, tu na tua casa. Essa rede de apoio está sendo vital, né? A primeira, essa é a orgânica. É a que está nos fazendo levantar. Né? Então, depois de cuidar das pessoas que a gente mais ama, o que é? Realizar alguma coisa que faça esse mundo melhorar. Sim. Que faça a vida das pessoas melhorarem. Então, para mim hoje, se tocar o meu telefone para me convidar para fazer qualquer trabalho que não tenha propósito de existir, de atender alguém, o trabalho pelo trabalho não me interessa mais. Não é questão de negar recurso, porque ninguém pode, a gente não pode negar recurso, mas porque isso vai acabar. Porque não precisa existir essa energia no mundo. Não tem espaço mais para isso. A gente precisa atender alguma demanda. E, voltando ao nosso assunto da rede de apoio, o que é bacana na rede de apoio, essa heterogênea, que mistura técnica, mistura vivência, mistura tudo, é que hoje ela está disponível em tantos canais. Né? Disponível, basta a gente ir atrás do assunto e consegue entender um pouco das histórias do divórcio, consegue entender um pouco das histórias de recomeço, consegue entender um pouco de como é que faz quando o bebê não pega o bico do seio, entender um pouco de como é que estão vivendo as mães que abandonaram suas carreiras por um tempo, decidiram fazer período sabático. Um período sabático. Então, assim, a gente consegue se conectar com várias soluções, várias ideias, vivências diferentes e sentir que a gente pode ter a nossa, tomar a nossa decisão, porque todo mundo está tomando a sua. E se a rede de apoio servir para essa liberdade, da gente poder tocar cada um a sua vida do jeito que lhe cai bem, né? E podendo oferecer alguma coisa ao outro, à sua comunidade, ao mundo onde vive, né? De alguma forma, a solução do negócio que faz, através do seu trabalho, da sua mão de obra, da sua força emocional e física, eu tenho certeza que todo mundo vai viver melhor, de uma forma melhor, em comunidade, porque a gente não precisa ser todo mundo, não é um partido político, né? A gente não precisa ter uma só voz, a gente não precisa chegar a um consenso quando se trata de escolha de vida e afeto e emoção, né? Cada um tem a sua. E sabe, Ju, que assim, a gente, né, como a gente abriu a live falando, a gente não combinou nada, a pauta era super livre, assim, e eu acho que os caminhos, eles vão se formando por algum motivo, né? E aí eu acho que é bem interessante a gente ir chegando pro final com essa questão que tu trouxe agora, da energia, né? O mundo precisa de energia positiva, né? Então, o que não tiver essa positividade, eu acho que realmente também está cada vez mais perdendo espaço. Então, a gente vê isso, eu acho que em vários contextos, né? Porque tu, daqui a pouco, te expõe a tua situação, a troco de que se aquilo ali não te leva a ganhar dinheiro e tal? Porque tu sente que pode ajudar outras pessoas, né? Com a tua história, com a tua vivência e tal. Por que as pessoas fazem live? Porque, tá, tudo bem, existem questões mercadológicas aí, eu não vou tirar, né? Mas tem muita coisa que é realmente pelo propósito, né? Por que formar grupos que não tem questões financeiras envolvidas?
por que que as pessoas estão perdendo também esse conceito da concorrência, sabe? De que eu não posso contar como é que eu faço, porque aí vão me copiar. Porque não é assim, tá tudo aberto hoje, o conteúdo tá aí, as técnicas estão aí para quem quiser. Então é bem isso, tá mudando, não vai mais ter aquele emprego formal que a gente conheceu, né? As pessoas que forem boas, que tiverem propósito e que se capacitarem para isso, Tiverem que né? oferecer, né? Tiverem que oferecer, elas vão ter lugar, é bem isso que tu falou. Então, cada vez mais, eu acho que isso abre um caminho, um espaço de liberdade para as pessoas fazerem o que realmente gostam e o que realmente elas têm vocação para fazer. Eu acho que essa Não, é e uma assim, grande ó, mudança. e a ideia do bem, eu acho, de tudo isso é que, e o estímulo sempre do projeto, é além de tu te ouvir, né, levar em consideração quem tu é, as tuas dores e como é que tu fica bem lidando com tudo isso, né? O que te Sim. faz bem, que não é o que faz bem para Thaís, que não é o que faz É. bem para Camila, nem para Aline, nem para Renata, né? Que cada uma resolve do seu jeito. É que essa autenticidade ela tem espaço para acontecer por um motivo simples que eu aprendi fazendo New Families, Thaís. Nós não somos tão importantes assim. É. Para se manter fechados nas nossas histórias dentro de casa sem compartilhar com as pessoas a dor que a gente está vivendo ou o recomeço, ou o que a gente Uhum. conseguiu fazer de bom, né? Isso, e inspirar outras pessoas, E né? inspirar, porque a gente não é tudo isso, sabe? Eu acho que tem Uhum. e eu tô te falando isso muito tranquila, porque antes do New Families, eu não postava foto no Facebook porque eu ficava com vergonha e não queria me expor. Mas Sim. escuta, tu pensa que é quem, né? Fico pensando hoje. Hoje eu olho pra trás e olho pra aquela guria e digo, escuta, tá pensando o quê? Que tu tava te achando o quê? Que as pessoas estão preocupadas com que a tua Sim. vida, onde é que tu tava? E tem uma A coisa gente não, também, né, Ju? a gente não Nesse tem. É parênteses muito mais nisso. importante o que a gente. É muito mais importante o que a gente consegue passar Ajudar. para compartilhar, que ajude as pessoas no caminho delas, do que a gente se proteger. Se proteger do É, quê? Né? mas tem um detalhe importante aí também, que é tu conseguir quebrar essa barreira do que eu não sou tão importante e ao mesmo tempo eu não me importar tanto com o que É. podem pensar ou dizer ou etc, né? Que isso também é Mas uma isso, luta. mas isso tem um exercício, claro que no meu caso foi função de uma vivência, né? Não é. Daí a pessoa não precisa viver isso para sentir, né? Isso é Sim, uma coisa que sim. eu tô passando, eu tô compartilhando aqui. Mas, por exemplo, na vivência do meu divórcio, pessoas desapareceram, né? Exatamente, ou eventualmente pessoas que eu tinha tanto cuidado, né, Sim. em proteger e proteger também a minha informação e proteger os meus grupos, né? E na verdade a gente tem que fazer por nós, porque esses grupos eles mudam durante a vida, eles se dissipam, eles E faço um desaparecem paralelo aí. eventualmente, né? Eu faço um paralelo com a maternidade, que é uma coisa que nos trazem muito, assim. Tu já deve ter ouvido falar também, Ju, que as amizades mudam depois da maternidade Mudam, também, né? Assim como no sim. divórcio. Porque tem algumas pessoas que somem, porque tu não tá mais tão disponível, porque tu não tem o tempo pro happy hour, porque tu não consegue conversar no telefone, enfim, né? Então Sim. eu acho que é um paralelo bom, assim. E na verdade tu não deixou de gostar de ninguém, tu não deixou de nada, tu só tá vivendo um momento diferente, né? E tu tem que te adaptar a esse momento, né? Então essa rede que muitas vezes tu considera como rede de apoio de alguns amigos, ela acaba se mostrando inexistente, né? Eu acho que isso tu deve ter Na, sentido. E, na verdade, eu acho que no movimento para não diminuir, né? Não diminuir as amizades e os afetos que a Não, gente tem na não são vida, todas eu também, né? acho que tudo na vida tem a ver com o momento que a gente está vivendo. São sincronias que acontecem, né? Em algum momento não sincroniza mais. E por N motivos, né? Como eu tinha trazido no início, às vezes, no caso de um divórcio, por exemplo, o meu divórcio pode trazer para um casal de amigos uma sensação ruim, de medo que aconteça com eles, de não saber lidar com a perda dos amigos. Tem mil sentimentos que acontecem e a pessoa às vezes não consegue lidar. E qual é a primeira coisa que faz, né? Qual é a primeira coisa que acontece? Distancia. Distancia porque eu não Sim. sei lidar com aquilo ali, então eu não quero enxergar. Eu quero me distanciar daquilo ali, eu vou sair de perto, né? Então, Uhum. e a mesma coisa acontece na maternidade. Eu me lembro, a minha irmã teve filhos jovem, né? Os gêmeos da minha irmã. Sim, da E quando rede. ela teve as amigas, todas as amigas dela não tinham filhos, né? E eu me lembro que algumas desapareceram.
E ela até disse assim, porra, desapareceram, vinham aqui e tal, né? Não, desapareceram porque às vezes tu te assusta com aquela situação ali. A própria, assim, às vezes a mãe da menina diz assim, mas teve filho, você quer, né? Então tem tanta coisa que envolve, por isso que eu acho que não é só, a gente não está falando aqui da incapacidade das pessoas. A gente está falando aqui do direito que as pessoas têm de sentir. Sim. De não saber lidar. E reagir de alguma forma, né? Reagir. E aí, nesses momentos, a gente também reage. E por isso que a gente não precisa ter medo. Quando a gente vai procurar a rede de apoio, não precisa ter medo, porque as pessoas todas que estão acessando isso, e hoje está cada vez mais frequente, graças a Deus, porque a gente não precisa sofrer sozinha, né, em casa. Quando a gente acessa essas redes, o barato é ver que são todas histórias diferentes. Por mais que tenha assim, a gente às vezes brinca assim, só muda de endereço, algumas nuances da história, coisas, né? Mas a questão é que são todas histórias diferentes, são mulheres diferentes, todas em cadeiras diferentes, cada uma na sua. E cada uma está vivendo uma situação diferente no seu casamento, cada uma está vivendo uma situação diferente na sua relação com a maternidade, na sua relação com seus pais, com seus sogros, com os amigos que estão à volta, com o bebê, com a maternidade em si, porque muitas vezes a gente não está naquela conexão que deveria estar, né? Muitas não se sentem assim, né? Eu acompanho, vivi vários casos com algumas mulheres que realmente sofreram nesse primeiro momento, né? E tu imagina a culpa e a pressão que existe na cabeça dessas mulheres, né? Mas a pressão é pelo padrão. Claro! E a minha briga sempre no New Families, a minha bandeira é muito em cima de desmanchar isso, esses padrões e essas moralidades, né? Esses boas práticas das coisas, né? Permitindo, enfim, que as coisas rolem. Nós estamos acabando o tempo e nós vamos perder a live. Eu não quero que nos expulsem assim, né, sem dar tchau, mas para fazer um fechamento aqui, eu acho que essa questão que tu trouxe agora do padrão é bem isso. Rede de apoio também não tem padrão, né? O que serve para um não serve necessariamente para o outro. O que um tem ao seu dispor como rede, os outros podem não ter, e a gente tem que formar a nossa do jeito que dá, né? E do jeito que a gente acha que é melhor, entende que é melhor para nós. O que é legal é que cada vez mais tem canais por aí, né? Assim como o News Family, como Benditas Mães e vários outros. Então eu acho que isso a tendência é que só cresça, como a gente falou, esse círculo de energia aí, boa, né? Eu quero te agradecer muito, assim, por esse bate-papo. Vamos fazer outros. Podemos pensar em outros temas, né? Temas diferentes. Nossa vida de empreendedoras e mãe na pandemia tá uma correria maluca, mas a gente vai tentando encaixar, né? E a Ju vai estar lá dentro do nosso aplicativo também, com as mentorias, com o livro. Acho que, assim, vai ter muita coisa bacana aí pela frente. Tem bastante. Fala um pouquinho tem bastante. Tem o livro, né? Que tem hoje o livro físico, mas eu tô fazendo o e-book dele para lançar agora em agosto. Então vai ter o livro digital. Tá saindo o segundo livro, que é uma felicidade. Eu não vou fazer ele impresso agora, em função desse momento de pandemia. Eu não vou lançar ele ainda impresso, mas eu vou fazer o lançamento digital dele também. Vou colocar lá no teu espaço, para disponibilizar os recomeços para as mulheres lá que precisarem desse olhar, né? E a mentoria que eu tô tocando, nesse momento de pandemia, realmente as pessoas estão precisando bastante. Então tem sido um trabalho que me dá muito prazer fazer, porque realmente pensar que hoje as pessoas não andam mais desacompanhadas, que elas conseguem hoje se apoiar em alguma coisa, em alguém, em algum projeto, em algum aplicativo, né? Em histórias, isso é bárbaro. Eu quero propor duas. Primeiro, eu queria agradecer o meu marido, que não sei se está aí mais, mas ele está com as nossas três crianças, né? Cuidando para que eu possa estar aqui, porque ele é uma rede de apoio, né? Então é a minha rede de apoio hoje, né? Mas eu queria propor uma coisa para quem assistiu essa live. De que forma, que pense depois de sair daqui, de que forma essa conversa iluminou ou te apoiou. Porque, de novo, batendo na tecla lá de trás, não tem formato. A rede de apoio a gente estar conectado com pessoas que estão falando do que nos interessa. E, de alguma forma, a fala do outro tocou na cabeça da gente, no ouvido da gente, de alguma forma diferente. Iluminou alguma coisa, fez com que a gente olhasse, transformasse o nosso olhar, né? Transformasse alguma coisa a qual a gente pensava de um jeito e hoje a gente pode tentar enxergar de outro.
Então, queria propor para quem tá aí que depois comente aí na live. Eu vou botar a live lá no New Families também. Mas comenta aí de que forma iluminou, porque ilumina sempre. Não tem papo que não traga alguma coisa boa, alguma coisa nova. E a rede de apoio é isso, né? Isso aí, amiga. Obrigada, espero que a gente tenha conseguido, de alguma forma, chegar aí no Ai, coração que de cada bom. um. Isso aí.